Fala, meu povo, 6 erros que estão destruindo os líderes dentro da igreja e eles não estão percebendo. Cara, liderar é um desafio, mas o líder ele não cai de uma vez, ele cai aos poucos. E é isso que a gente vai conversar nesse vídeo, para você identificar e ver como sinais de alerta para o seu coração, né? Ou que você está em um lugar que os líderes têm um pouco desses sinais aqui, toma cuidado com isso. Que aí Deus quer proteger o seu coração, tá bom? Então vamos lá. O texto que a gente vai falar hoje está na 1 de Pedro 5, 2 e 3, que fala assim, ó. 5, 2 e 3. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Meu Deus. Pedro está escrevendo aos presbíteros da igreja, aos líderes da igreja. Né? O foco não é ensinar técnicas para, olha, eu vou ensinar você a pregar e que vai ter gente que vai aceitar Jesus, vai ter gente, sabe? Ele está querendo aqui é orientar o coração de quem cuida do rebanho. Ele está preocupado com o coração de quem lidera. Cuidado que os liderados não são seus, eles são do Senhor. Né? Os discípulos são de Cristo, você está só tomando conta. Você está sendo um facilitador. Você não é dono deles, não. Pedro está falando essas coisas aqui para a liderança da igreja. E aí, antes de falar sobre o que o líder faz, ele fala como que um líder serve. Né? O pastor Márcio, o pastor aqui da minha igreja, um dos pastores aqui da minha igreja, ele sempre falava assim, ó, que o líder que não serve, ele não serve para nada. Porque o dever do líder é servir. Então, eu quero destacar esses 6 erros aqui que estão destruindo os líderes e eu quero que você observe com carinho. Você vai pôr a mão nas minhas palavras. Não vai? A partir daqui é amor puro. É amor puro. Então vamos lá. Primeira coisa, transformar outros líderes em concorrentes. Cara, quem compete espaço dificilmente vai incentivar novas pessoas. Então, assim, tem líder que acha que o outro que está na igreja é concorrente dele. Tem gente que tá achando que o cara tá ali, não posso deixar ele crescer, porque senão o pessoal vai gostar mais da pregação dele, o pessoal vai gostar mais do cuidado dele, do discipulado dele, do GC dele. Não, não posso. Cara, isso aqui destrói a sua liderança, porque comparação gera inveja. Se você for ver, disputa machuca o rebanho sai machucado. Quantas igrejas a gente não vê por aí que nasceram de divisão? E nasceram de um pastor que prega bem, tem eloquência, e o outro que é mais velhinho ficou com inveja. E os dois brigaram. Isso é muito normal, acontece demais. Misericórdia. Que não aconteça na sua vida. Cuidado para quando você começa a ver o crescimento das pessoas que você está acompanhando e você começa a falar assim, peraí, fulano está crescendo demais. Isso acontece na sua igreja? Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes está acontecendo debaixo do nosso nariz. Às vezes a gente está fazendo isso. Né? Você pedia fulano para orar. Fulano está orando tão bem que eu não peço nem para orar mais. Está orando bem demais. Daqui a pouco todo mundo quer que fulano ora. Né? Fulano não pode ser discipulado por ninguém, porque você que tem que discipular. Calma. Ovelha é de Cristo, o reino é de Cristo. Se a pessoa do seu lado cresce, o reino cresce, todo mundo ganha. Esse tem que ser o nosso pensamento. Uma segunda coisa, o segundo erro que pode estar destruindo a sua igreja é esquecer que você continua sendo uma ovelha. Né? O pastor ele não pode se perder em achar que ele é autossuficiente, que ele é independente, que das 99 lá, ele é o pastor. E ele não é. O bom pastor é Jesus. O dono da igreja é Jesus. O Senhor da igreja é Jesus. Aquele que direciona é Jesus. Então a gente não pode pensar assim, sabe? Você começa a pregar, esse tipo de líder, ele começa a pregar e começa a falar sobre eles. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que melhorar os seus caminhos. Vocês têm que ler mais a Bíblia. Vocês têm que fazer isso. E de repente para de ser nós e começa a ser vocês. Porque ele já não se coloca mais, ele já não é ovelha. Né? O púlpito, cara, ele pode até esconder, né, um coração distante de Deus. Mas o dia a dia não esconde, não. O dia a dia não esconde, não. No dia a dia dá para perceber quem é maçã podre. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, quanto liderança, a gente não pode cair no conto do vigário de que a gente é autossuficiente, de que a gente já está pronto demais e a gente não precisa ser pastoreado, não precisa ter o nosso coração cuidado.
Eu não preciso disso porque eu sou pastor. Eu não preciso disso porque eu sou líder de GC, eu sou líder de célula. Não, calma. Cuidado que isso pode estar minando a sua liderança. Pode estar minando a sua igreja. Pode estar minando o ministério a qual foi confiado a você. E aí uma terceira coisa é, claro, trocar caráter por competência. Claro, que o dom ele abre portas. Se tem alguém que canta muito na igreja, prega bem, faz as coisas, gere bem, tudo isso faz muita importância. Tem muita importância dentro do que a gente está vivendo na igreja. Mas tem hora que a gente está olhando demais o critério técnico, mas a gente não está olhando o coração. E talvez isso responda por que a gente tem tanto escândalo no meio da igreja. Por que tem tanta coisa ruim acontecendo que a gente tem muita gente técnica. A gente tem músicos bons, a gente tem técnicos bons, a gente tem gestores bons, a gente tem pregadores bons, mas a gente não tem pessoas de caráter. A gente tem, tá, gente? Tô generalizando, mas é para você entender que o caos está instaurado porque a gente quer confiar na competência e não no caráter. A gente quer valorizar aquele que faz e não aquele que é. E eu não estou falando para você, aquele ali é bonzinho, mas não faz nada, então valoriza ele. Não, estou falando porque aquele que é bom, e no sentido de bom aqui, aquele que é esforçado, aquele que está disposto no ministério, ele vai servir também. E ele provavelmente vai estar com o coração muito mais ensinável do que aquele que tem a habilidade que você quer. Aquele que tem a tal competência que você quer. Aquele que tem talvez aquele molejo que você precisa. Mas ele não vai ter o coração ensinável. Então ele não vai ser um projeto a longo prazo. Ele não vai ser alguém a desenvolver, alguém a colocar para frente, alguém a ir para cima. Não vai. Então cuidado para não trocar o caráter pela competência. Porque às vezes a competência vai te custar caro. Um quarto erro é medir o ministério pelos resultados. Será que meu GC está indo bem? Minha célula está indo bem? Tem muita gente? Será que eu cuido de jovens? Sou pastor de jovens? Sou pastor de homens? Sou pastora de mulheres? Será que está dando certo? Como é que eu vou saber isso? Não. Lá na igreja todo domingo vai 300 pessoas, vai 400 pessoas, sabe? Parece que só funciona porque tá indo gente. Só funciona porque dá resultado. Mas eu quero te dizer o seguinte, tem pastor, bota muitas aspas aqui, na internet, que tenha milhões de seguidores. Tenha milhões de visualizações. É assim que nós vamos medir o resultado? É assim que nós vamos medir o ministério para saber se a fidelidade do ministério depende desses números? Não, não é. Nem todo crescimento é a aprovação de Deus. Nem toda estação difícil significa fracasso, cara. Tem vezes que você vai estar na sua igreja e vai ter uma pessoa indo no culto, sabe? Vai ter duas pessoas indo no culto. Eu e minha esposa, a gente começou a liderar a juventude numa igreja e a minha esposa era a líder do GC de adolescentes. E ela passou bastante tempo que ia. Um adolescente ia num sábado, aí no outro sábado ia outro adolescente, que o que foi no sábado passado já não vai. Aí é outro adolescente, aí no outro é outro adolescente. Eu falei assim, tem até muito adolescente, só não vou no mesmo dia. A gente brincando. Mas, poxa vida, mas são estações. E não quer dizer que estava sendo um fracasso. E depois que começou a ir mais gente, não, agora tá indo. Nossa, agora nós fizemos um acampamento, deu 70 pessoas, isso é sucesso. Não, não é assim que a gente mede o sucesso. Essas pessoas estão sendo cuidadas, essas pessoas estão sendo desenvolvidas, essas pessoas estão sendo ensinadas na palavra, tudo isso faz parte. A gente não pode medir o ministério por número. Tem muita mega igreja aí que está lotada, com de jovens lotado, com de jovens abarrotado de gente, mas não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque número não é resultado dentro da igreja. Igreja não é empresa. Os números são importantes? São. Por exemplo, eu estou pedindo para você deixar um like aqui no vídeo. Estou pedindo para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever. Por quê? Porque a gente quer alcançar mais pessoas. A gente quer mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Então deixa seu like aqui, cara. Inclusive, comenta aqui embaixo. Né? Algum desses erros aqui você já viu em algum lugar? Comenta aqui, deixa seu comentário. Mas os números, eles precisam ser um panorama. Para a gente, olha, será que a gente está no caminho certo? Vamos pensar sobre isso. Mas se você pautar suas decisões por causa de número, não, se eu falar muito sobre isso aqui, o pessoal não está vindo na igreja. A igreja... Não. Os números podem contribuir, sim.
E eles vão contribuir, né? Mas eles não podem ser a medição do resultado do seu ministério. Não pode. Não pode. Um quinto erro que a gente comete também é servir muito e depender pouco de Deus. Engraçado, né? A gente está falando sobre servir, que servir é importante e tudo mais, mas é porque é possível a gente trabalhar para Deus e estar distante dele. Então a gente serve demais. Tem um sermão do meu pastor, Flavinho, que é exatamente isso. É muito esforço, poucos frutos. Muito esforço, poucos frutos. Por quê? Porque às vezes a gente está se esforçando demais porque a gente confia em nós. Eu confio na minha capacidade, você confia na sua, nós confiamos na nossa capacidade. Beleza. Isso não é problema você ser autoconfiante, tá? Você confiar que você tem capacidade. Mas às vezes você precisa entender que quem faz é Deus. Quem manda é Deus. Então, às vezes, a gente está com muito ativismo religioso, a gente serve muito, a gente, maravilha, glória a Deus, servir é bom demais. Mas a gente está servindo demais e deixando a comunhão de lado. Né? Então, o ministério nunca pode substituir a presença de Deus. Tem gente que fica assim, não, porque eu estou servindo e não estou recebendo numa conferência. Não, eu estou servindo, no próximo eu vou vir para receber. Cara, enquanto você serve, você tá recebendo. Às vezes você está achando que você não está recebendo porque você está servindo demais. Então, às vezes você precisa descansar, cara. Na igreja a gente tem o costume de falar assim, cara, sirva no máximo em 2 ministérios. Né? A gente tem um tripé muito bem estabelecido na nossa igreja. Né? A gente está numa capital e a igreja é muito grande, absurdamente grande. E o nosso pastor fala assim, ó, o ideal aqui é que todo membro participasse pelo menos de um culto na semana, servisse em pelo menos um ministério e fosse cuidado por um GC. Esse é o nosso tripé. Hoje a gente pensa assim, a gente caminha assim. E talvez seja o ideal, da forma saudável. Senão você vai estar na igreja todo dia. Você vai estar na igreja todo dia e de repente você não vai nem ler a Bíblia mais. Sabe por quê? Porque você está próximo de Deus, você vai na igreja. Você está sempre na igreja e aí você perde a presença. Por quê? É muito ativismo. Então você serve muito e depende pouco de Deus. Não faz sentido? Não faz. Mas a gente vive assim. Cuidado para não cair nesse erro. Esse erro aqui mina ministério. Esse erro que destrói ministério. Por quê? Você vai estar no ministério sem Deus. Vai virar uma ONG. Vai virar uma ONG. E nada contra a ONG. Mas igreja não é ONG. Nada contra a ONG. Mas igreja não é lugar de ativismo. Igreja tem objetivo, igreja tem direção, igreja tem palavra. E aí o sexto erro aqui que você pode cometer, que aí, meu querido, é a junção desses 5 aqui. Ou é o que esses 5 vão levar você a sofrer. Sexto erro, perder o seu coração. Antes de qualquer queda pública, a pior coisa que pode acontecer com o líder é perder o seu coração. É deixar a discórdia entrar, é deixar a inveja entrar, é deixar a distensão entrar, é deixar com que as fofocas entrem, é deixar com que os escândalos ao redor te afetem. Isso é perder seu coração, perder a sua liderança, perder a sua bondade, o seu fruto do Espírito. Né? Então, assim, o coração que endurece antes das atitudes aparecerem, é o coração o primeiro sinal. Se você estiver perdendo o seu coração, cuidado, é um sinal de alerta. Cuidado com o que está acontecendo no seu ministério. Né? A igreja não precisa de líderes perfeitos. A igreja não vai ter líderes perfeitos. Você precisa entender isso. Você não vai ser perfeito. Você precisa entender isso. Você não vai ser perfeito. Né? Então, assim, a gente precisa de líderes que permaneçam em Cristo. Ele é o perfeito. Ele é aquele que é. Ele é aquele que era e é aquele que há de vir. É Ele que faz a obra, é nele em que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Então, o que a gente faz, é o que eu posso te dizer, essa frase é que eu anotei aqui no final, que é a frase que eu quero que fique no seu coração. Não perca o seu coração, porque quando o líder perde o coração, ele perde tudo. Então, confia no Senhor, que o mais Ele fará.